Olá, boa noite. Professora fala sobre a luta antirracista no Brasil. Esse mito da democracia racial é ele que faz com que as pessoas digam que não existe racismo porque as pessoas brancas e negras convivem harmoniosamente. Autoridade com os filhos, saiba dicas de como colocá-la em prática mesmo durante o isolamento social. Se tem algumas correntes educacionais hoje que visam tirar essa autoridade com os pais e não percebem que o indivíduo, o ser humano, precisa dessa proteção, essa segurança. Presidente da CCDH comenta a continuidade do trabalho das comissões. Quero agradecer a minha comissão por despachar os projetos, reuniões das demandas da nossa cidade. Então, desejar a nossa Câmara de Vereadores continuar trabalhando. Agora, no canal da comunidade. Iniciamos esta edição do Jornal da Câmara falando de um assunto que ganhou mais espaço nos últimos meses: o racismo. Depois de episódios que chamaram a atenção do mundo todo de violência contra negros, conversamos com a professora e advogada mestre em Ciências Humanas, Rovana Camargo. Ela falou sobre a contribuição de toda a sociedade na luta antirracista. Quando eu vou falar sobre esse assunto, eu acho que o primeiro ponto a ser esclarecido aqui é quanto ao local de fala, ao lugar de fala. Muitas pessoas perguntam como eu, pessoa branca, mulher branca, posso falar sobre o racismo. E aí eu devolvo a pergunta questionando se um homem pode falar sobre feminismo. É claro que sim. Devemos falar sobre todos esses assuntos que são tão importantes, mas devemos fazê-lo sempre observando 3 coisas que eu julgo importante, que é o respeito, a responsabilidade e a empatia. Então é importante que conheçamos um pouco sobre o assunto para falar, que a gente ouça muito as pessoas que são vítimas daquelas violências, para a gente entender efetivamente o que acontece e poder então conversar sobre isso. E principal, não tentar mensurar a dor daquela pessoa. Porque um homem nunca vai saber o que uma mulher passa quando é vítima de uma violência. E uma pessoa branca nunca vai saber o que uma pessoa negra sente quando é vítima de preconceito por conta da sua cor. Então isso é o primeiro ponto a gente deixar aqui bem claro. Quanto ao racismo, a grande questão que vem sendo discutida agora nos últimos meses, por conta de tantos episódios tristes que aconteceram e que acontecem e que a gente nem fica sabendo, mas principalmente depois do caso do George Floyd dos Estados Unidos. A questão é, existe racismo no Brasil? Sim, existe. E o que é o mito da democracia racial? Muitas pessoas não sabem o que é isso. Esse mito da democracia racial é ele que faz com que as pessoas digam que não existe racismo porque as pessoas brancas e negras convivem harmoniosamente. Esse mito foi construído na década de 1930 pelo autor Gilberto Freire no livro Casa Grande Senzala, quando ele descreve, óbvio que fantasiosamente, uma relação muito harmoniosa entre proprietários, entre senhores e pessoas escravizadas negras. O que não era uma verdade, né? Mas que essa construção se difundiu pelo mundo e a partir disso se entendeu que no Brasil todos viviam harmoniosamente, pessoas brancas, pessoas negras, ex-escravizados e senhores, né, que eram seus proprietários, e que por conta disso o racismo não existiria no Brasil, o que é uma grande mentira. Então, o racismo no Brasil, ele é estrutural. E quando a gente fala isso, a gente quer dizer o quê? Que vai muito além daquela pessoa que é agredida, né, seja ela de forma falada ou física, por conta da sua cor. Nós crescemos com isso, nós somos socializados dentro dessa estrutura preconceituosa. Então, é por isso que nós achamos muito normal homens brancos estarem em posições de liderança, em posições de chefia, e não achamos natural quando uma pessoa negra ocupa esse espaço, né? Então, há toda uma questão estrutural, social, histórica. E é isso que a gente tem que entender. E como que a gente reproduz esse racismo diariamente? Eu sempre me disse uma pessoa não racista.
Mas quando eu passei a estudar esse tema e comecei a perceber que muitas das minhas atitudes eram preconceituosas, eu me reconheci como racista e entendi a importância de ser antirracista. Eu reconheci a minha branquitude. E o que é isso? Eu reconhecer que eu tenho privilégios, que os meus direitos são muito mais assegurados por eu ser uma pessoa branca. Não que eu tenha que me envergonhar disso, mas eu tenho que reconhecer isso e entender de que maneira eu posso contribuir para que isso, esse reconhecimento de direitos também alcance as pessoas negras. Então, o que é ser antirracista? Primeiro ponto, se posicione. Entenda que essa luta é de todos nós, que não é uma luta só das pessoas negras, porque a violência parte de nós, pessoas brancas. Então temos que entender isso e se posicionar, assumir o seu papel ativo nessa causa. Em segundo ponto, reconhecer os nossos privilégios enquanto pessoas brancas. Entender que temos nossos direitos mais assegurados por sermos brancos e dar espaço, dar voz a essa causa a partir do lugar estrutural da sociedade que a gente ocupa. Terceiro ponto, racismo não é brincadeira, racismo não é engraçado, não é mimimi, não pode ser feito piada com isso. Não é vir aqui, e aqui eu falo num discurso que a gente lê muito pela internet, de dizer que agora tudo é preconceito. Gente, se há palavras que a gente descobre que são racistas, que são preconceituosas, como, por exemplo, a palavra mulato, você usar a expressão da cor do pecado, a expressão pro móvel criado mudo, todas essas expressões, elas nascem a partir de um preconceito racial. Elas têm uma história, um cunho racista. Então, se eu tomo ciência disso, eu não vou mais utilizá-las. Tem tanta palavra, né, no vocabulário português, por que a gente não pode substituir? A gente deve fazer isso. Então, racismo não é piada. Se você ouviu alguém falar algo que não é legal, que é preconceituoso, ouviu alguém fazer uma piada racista, se posicione. Diga pra ela, olha, não é legal você falar isso, não precisa ser nada agressivo, chama num canto, conversa, é isso que eu tenho feito. Ou seja, mude o mundo ao seu redor, converse com as pessoas da sua família, com os seus sobrinhos, com os seus filhos. Vamos refletir todos juntos sobre isso, tem muito material bom disponível por aí. E a última coisa, não se omita. Ouviu alguém ser preconceituoso? Fale, converse, não deixa passar em branco, porque racismo é crime e nós temos a obrigação, o dever de contribuir para que isso diminua e termine talvez um dia. Como vimos nas últimas edições do Jornal da Câmara, mesmo durante a pandemia, o trabalho das comissões permanentes da Casa continua. E hoje é a vez de ouvirmos o presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos sobre o trabalho neste período. A Câmara continua fechada, né, por causa da pandemia, mas as comissões não pararam, as comissões estão despachando os projetos. Então, quero agradecer a minha comissão por despachar os projetos, reuniões das demandas da nossa cidade. Então, desejar a nossa Câmara de Vereadores continua trabalhando. Agora a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco o nosso assunto é a autoridade com os filhos, mesmo em tempos de isolamento social. Nós já voltamos. Papelada, fila, leis e regras, prazos intermináveis. No Brasil, quem quer abrir o próprio negócio se depara com uma série de burocracias. E a MP da Liberdade Econômica vem para facilitar e agilizar para quem quer empreender, a começar pela abertura e fechamento de uma empresa. O registro ou a extinção agora vai ser automático. Basta procurar uma junta comercial e o empresário pode sair com o CNPJ na mão. O alvará de funcionamento também não será mais exigido para atividades consideradas de baixo risco, como cabeleireiros, costureiras, sapateiros e startups. É abrir o negócio e fazer funcionar.
O horário de funcionamento também está mais flexível. Fica permitido abrir o estabelecimento em qualquer horário ou dia da semana, respeitando limites como, por exemplo, poluição sonora. Para reduzir a burocracia, documentos digitalizados vão ter o mesmo valor de um documento original. Órgãos públicos devem responder dentro do prazo. Caso contrário, o pedido deve ser aprovado em benefício do empreendedor. E a emissão de carteiras de trabalho será eletrônica, com o número do CPF. São medidas que abrem caminhos para os empresários e para o cidadão brasileiro, com a geração de 3 milhões e 700 mil empregos em 10 anos. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Você conhece a educação personalizada? Conversamos com a microfisioterapeuta e mãe, Jéssica Sacchetti, sobre a autoridade com os filhos nesta modalidade de criação. Meu nome é Jéssica Sacchetti, tenho 28 anos, sou casada, sou mãe da Helena, de 4 anos, e da Aurora, que está aqui no forninho, daqui uns dias ela chega aqui. Desde que surgiu a Helena nas nossas vidas, eu comecei a estudar sobre educação de filhos, porque eu não tinha preparação nenhuma para ser mãe. E a corrente educacional que mais se identifica com a minha personalidade é a educação personalizada, onde eu vou olhar o indivíduo como um ser em formação de personalidade e onde os pais devem atuar nessa formação. E fui convidada pelo pessoal aí da TV Câmara para a gente falar um pouquinho sobre autoridade com os filhos. É um tema bem amplo, inclusive recentemente eu dei uma aula no meu Instagram sobre isso, para o pessoal do Instagram. E eu tenho pouco tempo para falar sobre isso, mas o que eu gostaria, a mensagem principal assim, que a gente precisa refletir sobre a autoridade com os filhos, é que primeiramente ela precisa existir. Né? Se tem algumas correntes educacionais hoje que visam tirar essa autoridade com os pais e não percebem que o indivíduo, o ser humano, precisa dessa proteção, essa segurança. Claro que a gente não está falando de autoritarismo, né? Que é a imposição das coisas sem afeto, sem carinho, mas de uma autoridade firme com os filhos, sólida, né? Que permitam que os filhos criem a sua vontade, desenvolvam a sua vontade, mas consigam observar aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Essa é a formação do indivíduo através da educação personalizada. E para falar de autoridade, a gente precisa elencar 3 princípios básicos que devem existir. O primeiro é o princípio da eficácia. Eu preciso dar uma ordem para o meu filho que ele possa cumprir. Então, claro que eu não vou agora pedir para a Helena fazer o almoço, por exemplo, porque ela tem 4 anos, né? E ela não tem essa capacidade de fazer isso. Então, às vezes, né, parece que esse é um princípio básico, que é óbvio, mas geralmente é onde os pais mais pecam, né? Porque falam para o filho criar, né, desenvolver uma tarefa que o filho ainda não tem habilidade para cumprir, né? Por exemplo, quando a gente fala para os filhos assim, vai guardar seus brinquedos, certo? É preciso que a criança saiba onde que ele deve guardar cada brinquedo. Por isso é importante conhecer seu filho, né? Saber o temperamento do seu filho, saber como ele reage diante das coisas. Tem crianças que, né, elas não conseguem manter muito foco nas coisas.
Então elas têm mais dificuldade. Se falar assim, vai guardar os brinquedos, aí é uma imensidão de brinquedo. Então eu tenho que facilitar a vida da criança. Guarde os brinquedos na caixa, né? Ou guarde os brinquedos no armário, ou, né? Tem que ser mais específico na ordem e saber se meu filho tem a capacidade, ele entende aonde que ele tem que guardar os brinquedos, né? Ele entende essa ordem. Às vezes a gente diz assim, vai cumprir o seu dever, vai fazer a tarefa de casa, mas a criança não sabe como cumprir a tarefa, né? Então o princípio da eficácia, ele vem em primeiro lugar. O segundo é a segurança. Eu só vou passar uma ordem para o meu filho se eu estiver seguro dessa ordem, né? Se o meu filho perceber olhando para mim que eu tô calma e segura falando isso para ele. Não tô gritando, destrambelhada, né? Dando uma ordem, ou às vezes acuada com uma ordem, por exemplo, eu desejo que meu filho eu quero que meu filho vá dormir sozinho na cama dele, a partir de agora. Né? Quem faz cama compartilhada e vê que o filho já tem uma certa idade e quer que vá para a cama. Mas a mãe fica toda, né, pobrezinho, vai dormir lá sozinho, fica com aquele pensamento, né? Então, tem que ser uma ordem segura, porque os pais previamente têm que saber essa ordem, saber que essa ordem é segura. Não, meu filho tem que dormir na cama dele porque faz parte do processo de crescimento dele, faz parte do processo de individualidade dele. Então, eu sei que agora é o momento, né? Então, filho, hoje você vai dormir na sua cama, certo? Essa ordem ela tem que ser dada de uma forma calma e segura, para que a criança perceba essa calma nos pais. E aí ele tenha realmente essa vontade de cumprir a ordem, não por obrigação, não por medo dos pais, tá? Esse é o princípio da segurança. Então, eu tenho que estar seguro da ordem que eu vou dar. Filho, agora eu quero que você coma os legumes. Eu tenho que entender por que eu quero que meu filho coma os legumes. Não pode ser algo para me satisfazer, né? Tem que ser algo que eu sei que é para o bem da criança, certo? E o último princípio é o da firmeza. Então, assim, se eu decidir dar uma ordem, eu não vou voltar atrás. Porque eu estou seguro daquela ordem, eu sei que meu filho pode cumprir, baseado nos outros princípios. Então, filho, eu quero que agora você vá guardar os brinquedos. Ah, não, mas agora eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Filho, agora nós vamos guardar os brinquedos. Tem que ser firme. Se o filho dizer, não, mais 5 minutinhos, né? Aí você diz, tá bom, só mais 5 minutinhos. Você acabou de perder a autoridade, porque ele percebe que ele pode negociar com você, né? E você sabe, na sua rotina, que naquele momento isso é inegociável. Então, por isso que uma ordem, antes dela... para ela conseguir ser dada com firmeza, você se sustentar nessa decisão, ela precisa ser uma ordem eficaz. O teu filho tem que saber cumprir com essa ordem e você tem que estar seguro de que essa é a melhor ordem, a melhor saída para o teu filho fazer naquele momento. Então, autoridade de filhos é um tema muito complexo, muito grande, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Não podemos delegar à escola, não podemos delegar aos professores a responsabilidade da educação da vontade dos nossos filhos. Os professores são responsáveis, sim, pela formação intelectual dos nossos filhos, mas a educação da formação da vontade de eu fazer o meu filho escolher aquilo que é bom, aquilo que é justo e aquilo que é belo, depende dos pais, né? E a gente não pode delegar isso a ninguém, é o dever dos pais. E para isso a gente precisa exercer uma autoridade, né? E autoridade vem uma palavra latina, né, que significa autoritas, que é apoiar para crescer, como se fosse uma plantinha crescendo, e essa plantinha, para que ela cresça em direção ao sol, para ter os nutrientes que ela precisa ter aquela estaca do lado, amarrada a ela, até que ela consiga fixar bem suas raízes. E autoridade é isso, nós pais vamos ser essa estaca nos nossos filhos por um tempo, porque é a gente que vai escolher o que eles vão comer, a gente que vai escolher o horário que eles vão dormir, o que eles vão assistir, enfim, as pessoas com quem eles vão conviver. Então, nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos e precisamos ser isso para que eles cresçam. E aí, conforme essa plantinha vai crescendo e criando raízes, a estaca sai, né, e o filho consegue crescer forte, com as raízes fixadas e voltado para o sol. Isso é autoridade, com carinho, com firmeza, certo? É a melhor
no que eu vejo, né, em relação à educação dos filhos, é o que eu vejo de melhor. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana.